Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nas minhas mídias digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Liturgia referente ao dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Nós temos o rito com a missa escolha. O ano litúrgico é o A, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos do 1º ao 7º. Aliás, do 1º ao 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor. Pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que, em verdade, o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor, Deus, isto diz o Senhor. Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias, isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhes serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 118, na Vulgata, ou 119 na Bíblia de Jerusalém, versículos 29, 43, 79, 80, 95, 102, o refrão 68b. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repetamos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repetamos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vamos agora ao Evangelho. Primeiro temos a aclamação e depois a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu! Não tenhais medo!" Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho sensacional, né? Jesus andando sobre as águas. Mateus, capítulo
14, versículos do 22 ao 36. Vamos ver o que diz aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos saber a hermenêutica, a interpretação do que ouvimos. Saciados, todos voltam às suas atividades corriqueiras. O povo para suas casas, os discípulos para a missão, e Jesus se retira para abastecer-se espiritualmente. Aos discípulos, apavorados pelas águas agitadas e o vento contrário, símbolos das tribulações que afetam a igreja, Jesus se apresenta como aquele que domina as forças da natureza. Sou eu, é a expressão de sua identidade. Pedro o reconhece e quer fazer o que o mestre faz, andar sobre as águas. Mas sua fé é insuficiente e começa a afundar. Jesus o salva. Os discípulos ficam maravilhados e reconhecem em Jesus a presença de Deus. Tu és verdadeiramente filho de Deus, dizem eles. Terminada a travessia, os habitantes do lugar reconhecem Jesus e levam até ele todos os doentes do vilarejo, que são curados pela fé, apenas tocando nas vestes do nosso Redentor, Jesus Cristo. Vamos agora aos santos deste dia. 3 de agosto é dia de São Martinho Eremita. Morreu em 580. Viveu em contemplação e oração numa estreita gruta do Monte Massico, na Itália. De acordo com o site Pocket Terço, São Martinho era um nobre romano chamado Marcos ou Márcio. Posteriormente, graças ao Papa São Gregório Magno, que muito o elogiou em seus sermões pela santidade e grandeza da humildade desse seguidor de Cristo, lhe foi dado o nome de Martinho. Provavelmente ele nasceu em torno de 500, pois quando São Bento, em 529, se transferiu para Monte Cassino, encontrou já vivendo ali esse jovem eremita. Vivia em solidão, numa pequena gruta. São Bento o encontrou e chegou a viver por um pouco tempo nessa gruta junto com São Martinho. Apesar de ambos jejuarem e rezarem juntos, não entraram muito de acordo sobre o modo de vida a ser seguido, pois São Bento desejava a vida em comum, enquanto São Martinho não desejava abrir mão da vida solitária. Apesar da discordância, os dois santos ainda mantiveram contatos. Enquanto São Bento seguiu seu caminho, Martinho, para tornar mais dura sua penitência, teria amarrado uma corrente ao seu pé e fixado a outra extremidade numa pedra. Assim, preso, não podia sair de sua gruta. Viveu recluso dessa maneira por cerca de 3 anos. Apenas mediante a intercessão de São Bento é que Martinho decidiu soltar-se da corrente, dando mostras de grande humildade a obedecer Bento. Muitas pessoas procuravam por Martinho para pedir orações e bênçãos. Alguns jovens ficavam tão impressionados com seu estilo de vida que começaram a se retirar em solidão. Desse modo, começou a surgir em torno de Martinho uma pequena comunidade de monges eremitas. Com o tempo, São Martinho tornou-se um abade dessa pequena comunidade. Tornou-se o abade, né? O abade é o paizinho das pessoas, né? O chefe. No dia 3 de agosto do ano 580, depois de conduzir uma vida ascética e se consumir em jejuns e penitências, São Martinho morreu santamente. Seus monges se encarregaram de sepultar o corpo santo na igreja do mosteiro. São Martinho, eremita, rogai por mim, rogai por nós. Santo Asprênio é do dia 3 de agosto. Foi o primeiro bispo de Nápoles. Viveu entre os séculos I e II. Santo Eufrônio, bispo, é do dia 3 de agosto. Morreu em 475. Edificou em Autun, na França, uma basílica em honra do mártir São Sinforiano e adornou com maior decoro o sepulcro de São Martinho de Tours.
São Pedro de Anagni é do dia 3 de agosto. Foi bispo e morreu em 1105. Descendente de família principesca, foi monge beneditino e depois bispo de Anagni, na Itália. Empenhou-se na reforma de vida do clero e dos leigos. Beato do dia 3 de agosto é o bem-aventurado Agostinho Kazotic, bispo. Morreu em 1323. Foi bispo da Ordem dos Pregadores, que primeiro governou a igreja de Zagreb e depois, por causa da hostilidade do rei da Dalmácia, transitou para a sede de Lucera, onde se dedicou com grande diligência ao cuidado dos pobres e necessitados. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Francisco Bandrés Sanches. Foi um presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 936. Foi um religioso salesiano martirizado durante a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Afonso López López, presbítero e mártir. Morreu em 1936. Foi religioso franciscano, fuzilado em Samalús, Espanha, durante a Guerra Civil. Temos mais ainda. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Salvador Ferrandes Segue, presbítero e mártir. Morreu em 1936. Durante a perseguição contra a fé, derramou seu sangue por Cristo em Alicante, na Espanha. Santa do dia 3 de agosto, Santa Lídia. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, Lídia era uma proprietária de sucesso, rica, influente e popular, exercendo sua liderança entre os filipenses e principalmente dentro da própria família. Quando a Bíblia fala que Lídia comercializava a púrpura, isso significa que ela era muito rica, pois a púrpura era usada como símbolo de alta posição social e consumida apenas pela elite das cortes. Durante uma de suas pregações em Filipos, Paulo e alguns de seus seguidores foram ouvidos por ela. Lídia era convertida ao judaísmo, mas diante das palavras de Paulo, ela sentiu-se atraída profundamente pela mensagem de Jesus. São Gamaliel é do dia 3 de agosto. São Gamaliel, no Novo Testamento, é um fariseu e doutor da lei. É representado em Atos, capítulo 5, versículo 34, advertindo seus companheiros membros do Sinédrio para não enviar à morte São Pedro e os apóstolos. Seu conselho, porém, indesejável, foi posto em prática, tão grande era a sua autoridade com seus contemporâneos. Santo do dia 3 de agosto, São Nicodemos. De acordo com o site calendar.com, Nicodemos era um fariseu importante, membro do Sinédrio, que aceitou Jesus como Messias, enviado por Deus, de acordo com 3 passagens do Evangelho de São João. É só na terceira passagem de João que Nicodemos reconhece publicamente Jesus como Salvador, ajudando na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Nicodemos é, assim, referido por vezes como discípulo secreto de Jesus ou como um representante dos que possuem pouca fé para o apoiarem abertamente. Acredita-se que Nicodemos morreu martirizado no primeiro século. A ele se atribui também o livro apócrifo Evangelho de Nicodemos. Em Portugal pode-se encontrar uma estátua de Nicodemos do Bom Jesus de Braga. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá. E agora eu quero dizer a você que pede coisas a Deus. Deus pode nos responder com sim, não ou espere. De acordo com o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas. E eu quero chamar Jesus. Maranatá, vem Senhor, Senhor vem, um dia ele vai voltar. Não sabemos o dia nem a data, mas ele vai voltar. E eu quero estar junto dele.